Oi. Licença, tem como você explicar para a gente rapidinho, para a galera que está aí na live, o que seria um stage seed, um investimento anjo? Só uma pincelada por cima, que eu acredito que Sim, tem as pessoas que não. tá bom, vou aproveitar esse gancho. Geralmente, investimento anjo, né? Como que a Lara, eu falei que a Lara estava investindo como anjo. Investidores anjos geralmente são pessoas físicas que resolvem investir o próprio dinheiro em empresas que eles apostam. Não tem nenhuma estrutura muito formal por trás, não é uma empresa que faz investimento. São pessoas físicas, como qualquer um nessa ligação, que pode decidir fazer um investimento na empresa do amigo. Esses geralmente são os anjos. Então, eles colocam tickets menores, né? Eles investem em cheques menores, porque são pessoas físicas, e geralmente a gente vê muitos empreendedores ou pessoas que têm alguma experiência naquele mercado, que conhecem bastante e entram não só por investir, mas também porque tem alguma expertise que possa ajudar os empreendedores daquela empresa. Isso seriam os anjos. Depois dos anjos, e geralmente os anjos eles entram logo no comecinho, né? A pessoa tem uma ideia e às vezes para tirar essa ideia do papel você precisa fazer um teste, outro, ou depois que tira do papel precisa começar a rodar os primeiros testes, você precisa de um dinheirinho e geralmente os anjos entram nessa etapa. Conforme os testes evoluem e as validações começam a acontecer, a empresa percebe que precisa de mais capital para começar a crescer o negócio. E aí para conseguir cheques maiores, você não vai conseguir dos seus amigos ou de investidores anjos, você precisa talvez de fundos suportando esse investimento que tenham capacidade de fazer uma alocação maior. Aí que entra um fundo seed stage, que é o que a Maia faz. Então a gente fala primeiro cheque institucional, primeiro cheque de venture capital, seed, pre-seed, chama do que quiser, mas acho que a gente é a primeira, depois assim desses, depois ou junto em alguns casos, a gente faz um aporte um pouco maior do que o dos anjos para que as founders e os founders consigam testar suas ideias. E aí, depois que a empresa chega já num pouco mais de tração, eles falam de ter encontrado o product market fit, que é a validação de que tem demanda e tem gente querendo pagar pelos seus produtos, aí eles buscam cheques ainda maiores e são outros perfis de fundos daí, que é o que a gente chama de Series A. Então, seria anjo, assim, numa linha do tempo, seria anjo, fundos seed ou pre-seed, aí vem o Series A, e aí tem outros fundos que focam, por exemplo, só em Series B, que é a rodada depois, e o que vai mudando é que quanto mais tempo passa, menor o risco dessa empresa, ou seja, mais validações ela já tem sobre o modelo de negócio, sobre potencial de crescimento e tudo mais, e maiores são os cheques também. E também, muito mais profundas são as diligências que esses fundos fazem. Então, não sei se eu me alonguei muito, mas essa é uma explicação rápida. Se alguém tiver mais dúvida, depois a gente pode voltar nesse ponto. E aí, voltando para Maia, então a gente, agora que vocês já sabem o que é um fundo seed, a gente é um fundo seed, a gente investe na América Latina como um todo, porque a América Latina, né? A gente acredita muito que cada vez mais os negócios vão sair do Brasil e expandir internacionalmente, assim como o Gympass, assim como no Nubank, e vice-versa. Cada vez mais os negócios vão vir de fora para o Brasil. Olha a Rappi, por exemplo, né? A Rappi é uma empresa colombiana. Então, para a gente, não só a gente quer investir nas melhores teses, mas também a gente quer investir nos melhores times executando aquelas teses, porque se essa internacionalização vai acontecer, a gente quer ter certeza de que a gente está apostando, está fazendo a melhor aposta, porque um dia a gente acha que vai ter um player que vai dominar a região como um todo. Então, hoje, a gente tem 20 empresas no nosso portfólio, a gente já fez 20 investimentos, e desses 20, 6 são fora do Brasil, só para dar um pouco de perspectiva. E aí, legal, depois que a gente investe, o que acontece? A gente quer ficar muito perto dessas empresas para ajudá-las a crescer. Então, a tese da Maia, e aí vocês vão ver que fundos têm, assim como empresas, né, que têm culturas, têm personalidades diferentes, têm crenças diferentes, mas aqui na Maia a gente acredita que a proximidade dos founders é muito importante. Então, de jeito nenhum a gente quer ficar muito em cima para atrapalhar a operação deles, mas a gente quer conseguir estar perto deles e delas para ajudá-los quando for necessário. Então, a gente percebeu, por exemplo, que a frente comercial é uma coisa que praticamente todas as empresas que estão começando precisam de ajuda. Às vezes conseguir o primeiro cliente, conseguir o primeiro parceiro,
isso tudo muda o rumo da empresa e pode ajudá-la a ganhar mais tração rápido, né? Então, a gente tem conseguido facilitar muitas introduções que ajudam as empresas a acelerarem essa frente comercial. Um exemplo rápido nessa linha, não sei, eu ia pedir para levantar a mão, mas como é um webinar virtual, eu não vou conseguir ver quem está levantando a mão, mas não sei se vocês conhecem a Notco, The Not Company. É uma empresa chilena que cria produtos que têm proteína animal, só que eles só usam plantas. Então, eles mapearam 8.000 biocomponentes de plantas e eles têm lá o machine learning deles que fica fazendo as combinações para recriar a molécula de proteína animal. E eles começaram fazendo maionese no Chile, porque parece que o Chile tem o terceiro maior consumo per capita do mundo de maionese. Depois eles deram o Not Ice Cream, o Not Milk, e aí a gente apresentou eles para o time do Burger King, e eles desenvolveram a carne, que hoje tem algumas empresas fazendo. Lançaram nos restaurantes do Burger King do Chile, foi um sucesso de vendas, e agora eles estão tentando expandir para outros países da América Latina. Então, esse é um tipo de ajuda que a Maya traz para realmente acelerar e ter um impacto em receita na veia dos negócios. Só que além dessa frente comercial, a gente acaba ajudando em outras partes também. Então, todo esse processo de, poxa, quando que eu tenho que captar dinheiro, de quem que eu tenho que captar, qual vai ser, sabe, quais são as métricas que eu tenho que ter prontas para a gente conseguir levantar uma rodada boa. Acho que essa ajuda no processo de fundraising é uma coisa que a gente faz bastante também. E, além disso, a gente tem um time de 11 advisors que estão dedicando algumas horas por mês para serem recursos adicionais, não só da Maya, mas das founders do nosso portfólio. Então, a gente trouxe alguns experts por indústria para realmente comporem o nosso time. E aí a gente tem, por exemplo, em Fintech, a gente tem o André Street da Stone. Em Foodtech, a gente tem o Marcos Leta da Fazenda Futuro. O Vitor Lazarte da Wildlife, na parte de gaming, /tech. A Rafaela Vilela, do Fundo Gera, que é um fundo que foca bastante em educação, tem escola Eleva, cultura inglesa e tudo mais. Então, a gente tem um time muito parrudo, muito bom mesmo, ajudando também a gente a entender alguns mercados e ajudando as founders do nosso portfólio a entenderem algumas partes mais estratégicas.